Olá pessoal, eu sou a Gabi do Tudo Certo e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser sobre as minhas anotações e esse vídeo, gente, foi um pedido dos meus seguidores lá do Instagram. Gente, se você não me segue no Instagram, já vai me seguir, é @tudocerto, mesmo nome aqui do canal. E eu acabo vendo muito as indicações que vocês têm, os pedidos que vocês têm de vídeo e acabo trazendo aqui pro canal ou até pra posts lá no meu Instagram mesmo. Eu tô fazendo bastante conteúdo. Tô bem, assim, animada fazendo conteúdo pro Instagram. Então, se você não me segue, já me segue lá no meu Instagram, que eu vou adorar te ver por lá. E você consegue me acompanhar, assim, na minha rotina mais no dia a dia mesmo, mais rápido, né? Bom, então o vídeo de hoje vai ser sobre as minhas anotações. Eu recebo várias perguntas sobre as minhas anotações. Então, nada mais justo do que eu falar sobre elas aqui com vocês. Então, gente, vamos começar. Eu quero começar dando o primeiro, assim, aviso que é muito importante. Que é, gente, você não precisa ter uma anotação linda, maravilhosa pra você estudar, tá? Isso não é necessário, não é isso que vai te fazer aprender. É lógico, você ter um caderno organizado é uma coisa, um caderno organizado vai te ajudar a aprender, vai te ajudar a estudar melhor, a estudar, né, com mais eficiência, estudar mais rápido também, porque uma coisa é você olhar ali o caderno, ele já estar organizadinho, ele já tá ali pronto pra você só aprender. Outra coisa é você ter que organizar ainda o caderno, tentar entender o raciocínio do que tá rolando ali pra aprender alguma coisa. Então é lógico, um caderno organizado te ajuda a aprender, mas o caderno não precisa ser lindo, maravilhoso. Você não precisa de todas as cores da Faber-Castell para você aprender. Você não precisa de todas as brush pens existentes para você aprender. Inclusive, eu nem tenho brush pen. Então, assim, eu já quero deixar esse aviso aqui, é um aviso que vocês têm que prestar atenção. Não fica focando tanto nisso, foca em aprender. Fazer uma anotação mais rápida, fazer uma letra mais bonita é com o tempo e é treino. Então já vamos falar sobre isso. Gabi, como que eu faço pra ter uma letra mais bonita? Minha letra é feia, eu quero melhorar minha letra. Como que eu faço pra ter uma letra mais bonita? Eu tenho um IGTV falando sobre isso lá no meu Instagram, então se você quiser dar uma olhada lá, eu falo só sobre isso. Mas eu vou falar uma coisa bem rápida aqui pra vocês. Gente, ter letra bonita é treino. Sabe aquela galera que tinha que fazer caderno de caligrafia quando era mais novo? Porque tinha a letra que estava errada ou a letra que os professores não conseguiam ler, etc. Então, é basicamente isso. Não que você vá ter que fazer um caderno de caligrafia, mas o que eu indico fazer e o que eu fiz foi, eu entrava muito no Pinterest e pesquisava lá, tipo, cadernos, anotações, letras no geral, assim, pegava várias referências. E aí eu ia olhando a letra, né, da pessoa, e ia copiando no meu caderno. Não enquanto eu estava fazendo aula, não enquanto eu estava anotando as coisas, só na hora de treinar mesmo. Então eu ia treinando no meu caderno na mesma forma que a pessoa. É lógico que isso você vai demorar horrores, você vai demorar tipo 5 minutos pra escrever uma palavra. Normal? Acontece. Depois você vai deixando a letra mais com a sua cara, fazendo de um jeito mais confortável pra você, de um jeito mais rápido pra você. Então eu indico você fazer isso. Vai lá no Pinterest, ou vai no StudyGram de alguém, ou vai, sei lá, em qualquer lugar no Google, pesquisa alguma letra que você acha bonita e vai treinando. É treino, gente. Minha letra não era do jeito que é. Eu acho que eu tenho algumas anotações antigas aqui que eu posso até mostrar pra vocês verem o tanto que a minha letra mudou. Minha letra não era do jeito que é. E assim, isso também é uma coisa que, obviamente, não é necessário pra você aprender a matéria, aprender o conteúdo. Isso é só um mimo a mais que a gente quer se dar, né? De ter uma letra bonita, de ter um caderno organizado. Isso é só uma coisa que eu acredito que às vezes deixa a gente mais animado pra estudar, deixa a gente mais assim, deixa o processo de estudar mais prazeroso. Então assim, é importante fazer, mas não deixa isso como a sua prioridade, tá? Outra coisa que eu quero falar, gente, é sobre o caderno que eu estou usando no momento. Vocês já sabem, quem me acompanha já sabe, no Instagram, no YouTube mesmo, já sabe que eu tô usando o caderno inteligente. Então, eu ganhei esse caderno da marca já tem um tempo e eu não usava ele porque eu tinha dó, mas agora eu tô usando, eu mudei a capa e os discos dele. Então essa capa aí chama Candy Splash, ela é tipo maravilhosa, eu tô apaixonada nessa capa. E as argolas eu tinha o tamanho M e agora eu tenho o tamanho G das argolas, elas são na cor branca e elas cabem, se não me engano, até 150 folhas de gramatura 90 e até 120 folhas de gramatura 120. Então assim, cabem bastante folhas. E é basicamente isso sobre o meu caderno inteligente, tipo, eu tô usando todas as matérias nele, eu tô usando 5 matérias nele, eu tenho 4 divisórias nele, então assim, é isso que eu tô usando.
E outra coisa que eu tenho que falar pra vocês também é das canetas que eu uso. Gente, eu uso pouquíssimas canetas, vocês vão ver, não é nada caro, não é nada espetacular, então vocês vão ver as canetas que eu uso. A única caneta preta que eu uso é essa aqui, que é a Pentel Energel 05. Eu amo essa caneta, essa é a retrátil, mas tem a que não é retrátil também, então assim, eu amo essa caneta, uso pra corpo de texto e uso pra fazer o título. Eu vou mostrar o título pra vocês, como que eu faço, mas é ela que eu uso no resumo inteiro, na anotação inteira. Pra marca texto, que eu gosto muito de usar, eu tô usando esses três aqui da Faber-Castell, o azul, o roxo e o rosa pastel. Também tô gostando muito de usar eles. Às vezes eu uso os da Stabilo, também gosto bastante, mas agora eu tô usando mais essas três cores e vocês vão ver como que eu distribuo elas ali nas matérias. E pra combinar com esses marcadores, eu sempre tenho ali uma caneta hidrográfica também junto, então eu tenho essa rosa da Stabilo, eu tenho essa roxa da Compactor. Gente, as pontas delas são iguais, então assim, qualquer uma, tanto faz mesmo. E eu tenho essa aqui, que é a Fine Pen da Faber-Castell, que é a azul. E basicamente são esses os materiais que eu uso, gente, eu não uso nada de especial. Vocês vão ver que a coisa mais diferente do meu resumo é o título, porque as anotações mesmo são bem simples, eu só vou escrevendo as coisas, eu vou colocando tópicos e é isso aí, sabe? Em subtópicos eu vou e grifo ou escrevo de cor diferente, e é basicamente isso. Vocês vão ver que a anotação mesmo é bem simples, a diferença mesmo é o título. Gabi, como você faz esse título? Gabi, você usa uma brush pen pra fazer esse título? Não. E agora eu vou ensinar pra vocês como que eu faço o título e depois a gente vai pras anotações. Bom, pessoal, então vamos aprender a fazer esse título. Peguei minha Pentel Energel 05 e escrevi título de uma forma bem espaçada pra gente poder ter espaço pra trabalhar com ele. E aí depois eu vou fazer o quê? Vou engrossar as linhas que vão pra baixo. Gabi, como eu sei quais são as linhas que vão pra baixo? Quando você tá escrevendo, você tem que prestar atenção nas linhas que você desenha pra baixo, sabe? Então essas linhas você vai engrossar. E aí depois você vai pintar. Eu uso esse título pra tudo, gente, eu adoro esse título. Não fica igualzinho uma brush pen, claro que não, porque são canetas diferentes, enfim. Mas eu acho que fica um título super bonito, fica um título super diferente. E assim, pra quem tá começando, inclusive, a fazer títulos mais diferentes assim, é uma ótima pra treinar. Eu acho ele super facinho de fazer, ele não tem segredo, então eu uso ele pra tudo. Ainda não criei vergonha na cara pra comprar uma brush pra mim. E aí, pra fazer um sombreado nele, assim, eu peguei esse kit de canetinhas da Stabilo, usei a cinza, e aí eu passei do lado direito, rente à letra mesmo, passei do lado direito da letra. Então fica com esse efeito de sombra assim. E pra finalizar, eu só peguei uma régua e passei uma marca-texto, tracei uma linha de cada lado do texto, só pra finalizar. Bom, pessoal, agora que eu já ensinei pra vocês como que eu fiz esse título, né, que eu fiz em todos os meus cadernos, eu só uso eles, assim, no começo do resumo mesmo, depois eu vou fazendo mais subtítulos, títulos mais menorzinhos. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço cada anotação em sala de aula. Eu gravei eu fazendo cada anotação em sala de aula, cada matéria é diferente, você tem que se adaptar pra cada matéria, eu não vou usar o mesmo processo, assim, o mesmo estilo pra todas as matérias que eu tenho, né, pra todos os conteúdos, porque cada professor age de um jeito, tem professor que dá slide, tem professor que não dá slide, tem professor que só fala, então assim, pra cada um eu tive que adaptar e eu vou mostrar bem completinho pra vocês, então bora ver isso? Bom, pessoal, então vamos lá, eu vou tentar passar o máximo de informação possível pra vocês, sei lá, terem alguma ideia em relação às anotações, se vocês estiverem um pouco perdidos, eu vou tentar passar o máximo de informação possível mesmo. Vamos começar a falar sobre as minhas anotações, e aí eu até mostrei um pouquinho do que eu faço geralmente antes de fazer as minhas anotações. Eu tiro a folha do caderno inteligente e escrevo por cima da capa, assim faz mais sentido pra mim, é mais fácil. E, gente, em direito administrativo, eu tenho slide, o professor passa os slides pra gente, então basicamente eu copio os slides e acrescento com as informações que o professor fala pra gente nas aulas. Então, como tem o slide ali pra auxiliar, eu já vou copiando os slides e vou acrescentando com o que ele fala. Esse professor se atém bastante aos slides, então ele fala bastante coisa que já tá nos slides, mas, por exemplo, aí vocês conseguem ver que eu tava puxando uma setinha de um exemplo que ele deu, de uma coisa que tava falando nos slides. Então eu tento acrescentar essas informações também na hora de fazer as anotações, para não perder nenhuma informação. Então, basicamente, é uma mescla, assim, de slides e o que o professor fala. É bem fácil, assim, de copiar quando tem o slide, porque já tá ali a informação pra gente, né? E também vocês perguntam, Gabi, mas como que você consegue anotar tão rápido?
Gente, eu não consigo. Quando eu tô com a aula gravada, assim, eu paro muitas vezes pra conseguir anotar ou volto pra pegar uma informação que o professor fala, mas vocês conseguem ver aí, eu tiro muitas fotos, gente. Quando eu não tô com a aula gravada, quando a aula tá ao vivo, eu tiro foto dos slides pra depois copiar. Então, assim, é muito normal, eu não consigo copiar na velocidade da luz, na velocidade que o professor fala. É completamente normal a gente ficar um pouco perdido. Então, não se preocupem, essa dica de tirar foto é muito boa. Então, podem utilizar, viu? E agora a gente vai para outra aula minha, que é a minha aula de processo do trabalho. Ela já é um pouco diferente, a professora disponibiliza um roteiro de aula, que é esse roteiro que eu tô mostrando aí para vocês. Todas as aulas ela disponibiliza um roteiro e basicamente o que eu faço é copiar o roteiro. Cada aula, gente, é de um jeito, né? Então nessa aula eu prefiro copiar o roteiro, porque quando eu começo a me ater ao que ela tá falando e o roteiro, eu fico um pouco confusa. O roteiro dela é bem completo e eu sinto que às vezes ela acaba dando, assim, saindo um pouco do roteiro na aula. Então, claro, se tem alguma informação importante eu vou pegar, mas eu tento me ater mais ao roteiro ali, porque eu acho que segue um raciocínio lógico melhor para eu conseguir entender na hora de eu estudar. Então, basicamente, o que eu faço é isso, eu fico seguindo o roteiro, fico acompanhando o roteiro. É lógico, quando você tá lendo um negócio, escrevendo, e você também tá ouvindo a professora falando sobre o mesmo assunto, você guarda muito mais a informação. Então, é isso que eu faço. Enquanto ela tá dando a aula, eu tô ouvindo as informações que ela tá passando, eu acabo escrevendo, né, o roteiro, passando a limpo ali. E, gente, é a matéria que eu mais tenho matéria até agora, né, mais tem conteúdo. Tá, tipo, cheio de folha. Essa é minha professora, é minha querida professora Lilian, de Direito Tributário. E, gente, a aula dela é um pouquinho diferente. Ela passa também pra gente um arquivo com algumas das coisas que ela vai falar em aula, mas ela fala muita coisa além do arquivo. Então, eu também faço uma mescla de copio as informações que tá no arquivo, porque ela vai falar, são informações, assim, pontos especiais que são importantes, mas ela tem, tipo, ela dá muita explicação na aula ao vivo. Então, assim, a aula dela é muito importante porque ali o roteiro é só para dar um norte mesmo, ali não tá com toda a explicação, como, por exemplo, acontece em processo do trabalho, que ali tem a explicação. E aí, gente, inclusive eu tava mostrando para vocês como eu faço o título. Basicamente eu faço isso, faço uma letra maiorzinha e vou preenchendo as linhas que descem e depois passo um marca-texto, tá? Essa parte aqui eu gravei até pra mostrar pra vocês como eu divido a minha folha em dois, né, em duas partes, em duas colunas. Eu falei pra vocês que eu divido minha folha em duas colunas pra aproveitar melhor e basicamente o que eu fiz? Eu medi quanto media a minha linha e agora eu sei que o meio dela é tipo mais ou menos 8,7 centímetros. Cada linha vai ser diferente, obviamente, mas a minha eu sei que é isso. Então eu marco duas vezes, né, no começo e no fim da folha e depois traço uma linha de lápis. Então, isso me ajuda bastante, porque depois eu, né, só apago a linha ali e fica duas colunas. Eu gosto bastante de escrever em duas colunas. Eu acho que a página fica mais cheia, fica mais bonito visualmente. E eu aproveito mais a folha, né, porque quando às vezes a gente não escreve em duas folhas, a metade da folha pra frente às vezes fica, né, vazio. Então, eu gosto bastante de fazer assim. Bom, voltando às minhas anotações, o que eu faço nessa aula de tributário, como eu já falei, é pegar os slides, né, que na verdade não é slides, são arquivos, anotar as informações, mas acrescentar com muita informação que a professora dá em aula. Nessa aula tem que ter um pouquinho mais de atenção, tem que escrever um pouquinho mais rápido, porque, né, a professora falando, às vezes ela fala muita coisa. É lógico, se você pedir para ela voltar, para ela explicar novamente, ela vai explicar novamente, mas é uma coisa mais dinâmica ali, uma coisa mais rápida, um pouquinho diferente das outras aulas. Mas é basicamente assim que eu faço com a aula de tributário. Outra coisa que me perguntam bastante sobre as minhas anotações também é a questão de, o que você grifa, o que você escreve de outra cor e etc. E, gente, eu não tenho muito, assim, uma regra, não. Eu vou vendo o que funciona para cada aula, para cada matéria. Geralmente escrevo subtítulos de outra cor e aí eu grifo tópicos e vai assim mesmo. Também não tenho um color code, cada matéria eu faço de uma cor, uso as cores roxa, azul claro e rosa. E é basicamente assim que eu me organizo, não tem nada muito especial, não. E agora, pessoal, a gente vai para outra aula minha, que é a aula de processo penal. Essa aula de processo penal, gente, ela é um pouquinho diferente. Eu assisto ela, claramente, mas eu acompanho com a doutrina, vocês vão conseguir ver aí. Por quê? Eu acompanho exatamente o que meu professor tá falando com a doutrina, assim, o que ele tá falando, eu vou vendo na doutrina, mas eu acho que, assim eu me organizo melhor. A minha linha de raciocínio, o meu pensamento consegue ficar mais organizado quando eu vou
olhando na doutrina, lendo e escrevendo as coisas, pegando informações da doutrina, sabe? Então, a aula só não funciona pra mim, eu não consigo anotar direito, eu não consigo seguir uma linha de raciocínio, então eu prefiro ficar olhando na doutrina, vejo as mesmas coisas que o professor tá passando, inclusive as coisas que ele fala são muito parecidas com a doutrina. Claro, se ele falar alguma coisa eu vou pegar e vou anotar também, mas as coisas que ele fala são muito parecidas com a doutrina, então eu dei sorte de ser bem parecido. E aí eu vou anotando basicamente o que a doutrina tem pra mim. Eu uso essa doutrina aí para processo penal, é a doutrina de processo penal esquematizado da Saraiva Jur. Eu esqueci agora quem são os autores, mas ela é ótima, eu tô adorando ela tá seguindo exatamente o que o meu professor tá falando, então tá me ajudando demais. E é assim, a matéria que eu mais faço diferente. Eu deixo a aula passando, eu nem deixo a aula aí na mesa para poder ter espaço para abrir a doutrina e ficar vendo ela, mas eu deixo a aula passando, vou acrescentando com alguma coisa que o professor falar, mas eu vou olhando mesmo a doutrina. Então essa é a linha de raciocínio que eu sigo. Gente, como eu falei pra vocês, eu tenho 5 matérias e ficou faltando uma matéria pra eu gravar pra vocês. Infelizmente eu não consegui gravar durante essa semana que eu fiquei gravando, né, eu fazendo as anotações pra vocês, que foi a matéria de hermenêutica. Então eu vou falar aqui pra vocês como que funciona. Mas basicamente nessa matéria o professor, ele não dá slide, ele não dá roteiro de aula, ele só fala mesmo. Às vezes ele dá algum texto pra gente ler, mas ele vai comentando o texto, então ele só fala. Então é uma coisa que tem que ser bem mais dinâmica, eu tenho que anotar mais coisas, eu tenho que prestar mais atenção no que o professor fala. Então é uma coisa que tem que ser mais dinâmica pra mim, mas tá sendo tranquilo. Esse meu professor, ele fala bem pausadamente, ele repete bastante as coisas, então assim, não é uma coisa que eu tô tendo problema, que tipo, não tô dando conta de anotar. Apesar de não ter o slide, de ter que ter um foco ali bem maior no que ele tá falando, eu tô conseguindo fazer tranquilo, assim. Eu já tive aula com esse professor, já conheço o método dele, então é mais fácil pra mim nesse quesito. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda em relação às minhas anotações, deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo vocês, tá? Eu não deixo vocês sem resposta, então já deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida. E basicamente é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like no vídeo pra mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo e dessa forma fazer com que ele te entregue todos os meus vídeos. Caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo que eu vou postar aqui nos próximos dias. Eu posto toda terça e sábado às 6 horas da tarde. E caso eu não puder postar em algum desses dias, eu sempre aviso lá no meu Instagram. Então é importante você me seguir lá também. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.